A porta que leva ao reino do caos aparece. Lutas entre os cavaleiros têm o seu início. Quer saber tudo o que rolou no capítulo 118 de Mokoshiroko no Yokishi? Então vem comigo, que é nesse vídeo que eu vou te contar. Fala nerds, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Force e a mais um vídeo. E no vídeo de hoje temos mais uma análise de um dos capítulos do mangá de Mokoshiroko no Yokishi, ou Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, se achar melhor. Como é de conhecimento de alguns, eu estou fazendo a análise dos capítulos e pretendo trazer cada vez mais vídeos sobre essa obra fantástica, então continua aqui no canal. Enfim, eu sei que vocês vão curtir demais essa análise, por isso desde já peço para que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para estar apoiando o meu conteúdo. Dito isso, vamos para a análise do capítulo 118 de Mokoshiroko no Yokishi. O capítulo 118 de Mokoshiroko no Yokishi tem por título Começam as hostilidades. O capítulo inicia com os nossos cavaleiros se perguntando em tom de surpresa se o Bermolt dormiu. Essa pergunta foi algo mais parecido com uma afirmação, pois além do sinal de interrogação, tinha também um de exclamação. Mas enfim, após se perguntarem entre aspas sobre isso, eles complementam com a resposta da própria pergunta, dizendo que pelo fato das cinzas do miasma lá que estavam afetando eles terem parado, era a prova que o Bermolt tinha dormido. Tirando outra dúvida, o Narcís pergunta quando o monstro havia dormido. Em resposta, o Percival menciona que acha que foi quando ele foi chamado pelo Bermolt. Ouvindo isso, o Lancelot pergunta se foi quando o Percival estava naquele transe, ou seja, quando o Percival estava paralisado naquela dimensão mental, vocês estão ligados? O corpo dele no mundo real estava meio paralisado. Respondendo, ele meio que concorda. Continuando, eles chegam a perguntar o que havia acontecido lá naquela dimensão mental do mesmo. De forma bem sincera e inocente, o Percival diz que só conversou com os espíritos da vida que estavam dentro do Bermolt. Ouvindo em tom de revolta aquilo, em tom de revolta e deboche, o Xion, do jeito que ele pergunta: "Você falou com os espíritos da vida?" E ainda complementa dizendo que os espíritos da vida estão entre os maiores, se não são os maiores seres espirituais de toda a existência. E bom pessoal, para quem não se recorda, o Xion é usuário de magia espiritual. Ele comanda diversos espíritos elementais. Então acho que ele entende um pouco sobre essa área, sobre esses seres, enfim. Pelo que ele disse, os espíritos da vida reinam entre todos os espíritos e seres parecidos. Isso abre margem para a apresentação de outros seres espirituais na obra. Fiquemos de olho. Ainda sem acreditar, ele diz que o Percy era só um caipira, um peão, não acreditando que o Percival tinha falado com os espíritos da vida. Afastando ele, a Anne pergunta se o Percival está bem, e ele diz que sim. Um ponto bem importante aqui é que o Percival não parece tão bem quanto ele disse, afinal ele recebeu muitas informações que o deixaram meio abalado. Isso quando ele estava no que chamamos de dimensão mental aqui no canal, quando ele estava naquele lugar lá, dentro do Bermolt. Bom, e o mais impressionante é que ele não foi afetado pela magia da Anne, que afeta todos que mentem diante dela. É algo nesse sentido. É que eu não estou muito bem me recordando, mas é algo nesse sentido. Todos que mentem são afetados de alguma forma. Bom, ou talvez ele esteja bem, esteja falando a verdade e por isso ele não foi afetado. Mas é bom esclarecer por aqui. Ou melhor, pontuar por aqui. Continuando a narração. Olhando para eles depois dessa pergunta, a Isolde começa a olhar para eles e de alguma forma ela percebe algum sentimento da Anne, por parte da Anne para o Percival. Porém, sem tempo para comentar algo sobre, ela aponta para uma direção do nada e lá estava a coisa que eles estavam procurando, a porta do caos, a porta que levava a nova Camelot. Percebendo isso, o Tristan manda o pessoal correr e ir depressa para eles adentrarem logo no portal. Porém, o Percival manda esperar, porque antes eles deveriam resgatar a Gawain, que ainda estava com os inimigos. A mesma ainda chega a gritar para ambos correrem logo. Entretanto, quando eles iam se mexer, um dos Cavaleiros do Caos, mais especificadamente aquele dito como alguém tão forte quanto um dos arcanjos, se coloca na frente deles, dizendo que eles não iriam a lugar nenhum. Desembainhando a sua espada, ele usa uma técnica, arte do desenho da espada, vento forte, impulso,
Nome do poder em tradução literal, ok? Após isso, ele lança um corte insano e percorre uma grande área. Porém, antes que cheguem a eles esse corte, né, o brabo do Lancelot entra em cena e desvia aquele ataque com um dos seus pés. Surpreso, o Cavaleiro do Caos diz: "Ele viu meu ataque." O Lancelot desviou um corte insano com um chute. Mano, o cara é muito, muito bravo. Porém, sem dar tempo para o Cavaleiro do Caos, o filho de Ban aplica um golpe poderoso através de um chute no cavaleiro inimigo, acertando o seu abdômen. Mas antes de ser arremessado, o Cavaleiro do Caos segura um dos braços do Lancelot, fazendo nosso querido Lancelot voar com esse cavaleiro para bem longe. Ou seja, os dois foram afastados através do golpe que o Lancelot tinha aplicado. Ainda em choques, né, pelo poder demonstrado pelo cavaleiro inimigo, o Doni diz que ele tentou cortar todos ali no meio enquanto eles passavam pelo portal, se perguntando isso, né? Os outros cavaleiros inimigos também ficaram em choque com o poder do Lancelot, visto que ele desviou um ataque daquele, chegando a dizer que o que eles tinham visto sobre o garoto superava o que eles tinham ouvido sobre ele. Ou seja, o que eles querem dizer é que o garoto ultrapassou as expectativas de força. Ou seja, eles já imaginavam que o Lancelot era forte, mas depois de terem visto ele em ação, viu que ele era mais forte do que eles haviam imaginado. No meio dessa confusão, Tristan percebe que a porta ainda está intacta, pois o Lancelot tinha desviado o corte. E o corte, no caso que ele desviou, só acertou a parte mais superior da antes que o cavaleiro havia mirado. Mano, o corte foi bem poderoso, viu? Cortou até que uns pilares bem grandões lá. Enfim. Em uma grande página posterior é mostrado que eles ficaram muito tranquilos pelo fato do portal ainda estar intacto, né? Porém, todavia, entretanto, os Cavaleiros do Caos dizem que não vão deixá-los passar, chegando assim a dizer que naquele dia a profecia com certeza iria chegar ao fim. Bom, e aqui eles estão se referindo de forma óbvia, né, à profecia que os 4 Cavaleiros do Apocalipse vão destruir o mundo criado pelo Rei do Caos, Arthur Pendragon. E eles chegaram a dizer que naquele dia eles iriam derrotar os Cavaleiros, né, para que assim a profecia chegasse ao fim. Em um quadro abaixo, Percival e Annie percebem algo bem interessante. Eles notam que o Cavaleiro do Caos que estava comandando aquela missão era alguém que eles já tinham visto lá na Cistana. Ele era o cara que interrompeu Ironside, né? Quando eles lutaram contra Ironside, teve um cavaleiro que interrompeu a batalha. No caso, foi esse que estava comandando essa operação. Respondendo isso, o Cavaleiro do Caos, né, disse que preferia que o seu cunhado, ele é cunhado do Ironside, que o seu cunhado Ironside desse o castigo que o Percival merece. Porém, ele assumiria esse papel. Após dizer isso, ele desafia o nosso querido protagonista para um duelo 1 a 1. Porém, antes que o Percy dissesse alguma coisa, entrando no meio da conversa, um dos cavaleiros inimigos diz para que o Percival não responda a pergunta dele, ou melhor, o desafio dele, pois se ele fizer isso, vai estar tudo acabado. Deve ser algum feitiço que é ativado, né, após essa condição, para você responder o cara, mas enfim. Essa cavaleira que fala isso é aquela que o Percival salvou alguns capítulos atrás, que ela estava à beira da morte. O Doni pergunta por que ela ajudou eles, né? Depois ela avisou, né, que se eles respondessem estaria tudo acabado. E o Doni se pergunta por que ela estava ajudando, visto que eles eram inimigos. Inclusive, também o Cavaleiro do Caos que tinha feito a pergunta, né, feito o desafio, se revolta, fazendo o mesmo questionamento praticamente. Por que ela fez isso? Tirando a parte de cima da armadura, né, que cobriu seu rosto, ela pergunta se eles realmente precisariam lutar contra os garotos até a morte, pois o Percival era o cara que a salvou, mesmo sabendo que ela era uma inimiga. Ela também pergunta se eles precisam realmente chegar a esse ponto. Respondendo ela, ele diz que ela deveria lembrar dos juramentos que eles fizeram, como também das coisas que eles têm para proteger. É basicamente isso que ele disse. E respondendo à pergunta do início, o Percival diz: eu aceito o desafio. O Percival não estava nem aí. Viu eles conversando lá, blá 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 blá, ele aceitou o desafio e com certeza vai ter luta no capítulo que vem. O capítulo 118 termina com a fala do narrador dizendo: para proteger a cada pessoa sua, a batalha está prestes a começar com as suas crenças em jogo. Esse foi com toda certeza um capítulo muito bom. As introduções às batalhas começaram, o Lancelot vai lutar contra um cavaleiro habilidoso. Bom, nesse ponto vai ser muito irado, mas eu imaginava que seria o Tristan, não o Lancelot, que enfrentaria esse cavaleiro, dito como alguém tão forte quanto
um dos 4 arcanjos. Mas enfim, vai ser ainda muito bom ver o Lancelot enfrentando possivelmente o Cavaleiro Nanashi, né? Que é a teoria, enfim. Outro ponto, o Xion dizendo que o espírito da vida é aquele que reina acima dos outros seres espirituais, ou seja, ele é um ser superior. Eu acho que vão explorar cada vez mais, né? Esse lance dos espíritos, do que eles são, enfim, vai ser muito irado de ver também. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço demais a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, porque vai me ajudar demais. Dito isso, valeu e até o próximo vídeo. Fui!